pouco da linha de aspersores da Nandangen, que eu acho que é de interesse de muitas pessoas que aqui estão, que já trabalham com irrigação localizada e que vão ampliar esse portfólio de oferta de material, baseado principalmente nos aspersores, que é um pouco diferente do que se trabalha como convencionalmente na Rivolis. Eu deixo sempre o QR Code ali para quem quiser escanear, cai no Linktree ali que direciona para as páginas, redes sociais, conteúdo técnico também. Tá? Então vai estar em todo slide quase, QR Code. Então, apesar da gente ter uma linha de produtos extremamente diversificada, eu vou focar na aspersão especificadamente hoje, tá? Para vocês. Então, tá, só para dar um start em termos de assunto. A gente sabe que a irrigação é importante, mas precisa entender o porquê, né? Não é só chegar e fazer uma irrigação e achar que está tudo bem ou que não tem nada técnico por trás disso, né? Então, o porquê da água ser importante para a planta, né? Fazer com que a água chegue até a planta, seja essa planta qual for. Aqui a gente vê um gráfico que compara a disponibilidade de precipitação anual no ambiente natural e a produção natural de matéria seca, tá? Então a gente vê que quanto maior a precipitação anual, existe uma tendência natural, em um ecossistema natural, de criar mais matéria seca. Quando a gente leva isso para a agricultura, maior disponibilidade de água vai estar relacionada a maior produtividade. Isso se dá principalmente porque a água ela é extremamente importante no ciclo da planta, seja para a translocação de nutrientes no xilema e floema, seja para a quebra da água para a formação do oxigênio lá na clorofila. De novo, aqui a gente sai um pouco da área de ecossistema natural e entra já na parte agrícola. Então, um trabalho, um cevada e trigo, mostrando a água utilizada pelas culturas e a correlação com a produção também de matéria seca. E mais à direita de vocês, ali eu gosto porque ali é o seguinte ponto: se a gente continuar jogando água, a gente tende a ter uma diminuição na produtividade, porque não necessariamente mais água quer dizer que vai ter mais produtividade. Essa água tem que ser manejada de uma forma correta para que isso ocorra. No Brasil, trazendo em números, a média de produção em unidade animal numa pastagem é de 0,5 aproximadamente, em São Paulo 0,7. Pastagem bem manejada, que inclui uma irrigação, a gente pode chegar até a 12 unidades animais. Então a gente está falando de uma irrigação geralmente por aspersão, no caso de pastagem, e um potencial de aumento de produtividade extremamente alto. A gente está falando aí da casa de 1000% de aumento de produtividade em matéria ali na mesma área. Lembrando que a unidade animal ela é por volta de 450 kg, né? E já não mais na semana passada, mas em novembro de 2022, a gente solta semanalmente aí um newsletters falando de alguns assuntos de irrigação. Aí eu peguei uma das matérias que a gente soltou para falar do aumento de produtividade de leite baseado num sistema de irrigação. Então o cara aumentou a produtividade de leite em 30%, logo em seguida de adicionar o sistema de irrigação por aspersão na propriedade dele, tá? Isso, na maior parte das vezes é aspersão, né, que a gente fala. O gotejo você passa a ter aquele coeficiente de eficiência um pouquinho maior, né? Então a gente fala muito provavelmente de um potencial de aproveitamento da água maior, tá? O potencial de produtividade da água é maior para o gotejamento. Agora, para um manejo bem feito, o potencial de produtividade do pasto vai ser muito semelhante, mas a produtividade da água com certeza é maior no gotejo. Isso. Eu gosto muito de sustentabilidade, então eu sempre trago o assunto dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU relacionados à irrigação. Então, só passando rapidamente aí, vários deles a gente consegue impactar, falando em termos de irrigação. Se a gente pegar aquele portfólio de produtos Rivolis Nandan e trazer só para emissores, a gente ainda sinta aí uma quantidade de SKU aí em sistemas gigantescos, né? Então, dentro de cada modelo que vocês estão vendo aí, ainda vão ter, por exemplo,
vazões diferentes, o autocompensante e o não compensante. Então, dentro da linha de emissores, a oferta ainda é muito grande, né? A gente não trabalha com uma linha de produtos tão pequena assim, muito pelo contrário. Então, se a gente começar a focar em aspersores, que é a ideia de hoje, a gente tem uma série de considerações, tá, que a gente pode começar a fazer já. Então, por exemplo, aqui aspersores plásticos. Aspersores plásticos a gente tem possibilidade, então, o superdifusor, que é uma tecnologia exclusiva da linha de produtos da Nandan. Inclusive, mais para frente eu tenho uma comparação entre uniformidade de aplicação relacionado ao superdifusor, duas comparações do mesmo produto, com a mesma vazão, mesmo espaçamento, com e sem o difusor. Tá? Ângulo de aplicação, então a gente tem aspersores de ângulo baixo e aspersores de ângulo alto, comum. A gente tem aspersores com limitação de diâmetro molhado, então, por exemplo, aqui à esquerda de vocês o 427B, ele tem ali uma presilha que você consegue ajustar o diâmetro, bem como o círculo, né? Que é outra consideração. Então temos aspersores, por exemplo, que fazem círculo parcial e aspersores que fazem círculo completo. Lembrando que no caso do círculo parcial, se você quiser fazer ele com círculo completo, basta você tirar as presilhas que ficam na parte de baixo. Aí ele faz o círculo completo, com as características de um aspersor de bocal único, né? De uma saída só. A gente tem aspersor com diferentes mecanismos de giro, até uma das formas de classificação de aspersor também, que eu vou entrar. No caso, a imagem está mostrando o Super 10, e ali a ideia principal nesse momento é mostrar o anteparo. Então, o anteparo ele também é conhecido como protetor de estrada. Ele faz essa proteção em 180 graus. Então, a água só cai 180 graus. Tá? É uma pergunta importante comercialmente em termos de projeto. O único modelo que a gente recomenda utilizar com anteparo é o bocal marrom. Ele encaixa em todos os modelos, todos os bocais de Super 10. Só que o bocal marrom ele tem um diferencial. A saída dele normal só joga água longe. Quando ele bate no anteparo, ele joga perto. Os bocais convencionais, vamos chamar de convencionais aqui, as outras cores, sem contar que ele tem uma vazão um pouco mais baixa. O bocal ele joga água tanto longe quanto perto. Se você adiciona um anteparo nesses outros bocais, quando ele está jogando para frente, ele está jogando longe e perto. Quando ele vira para pegar no anteparo, ele joga perto. E aí a precipitação no pé do aspersor fica muito alta. Por isso que a gente só recomenda o bocal marrom, porque ele joga um momento longe e outro momento perto. Tá? A gente sempre recebe esse tipo de pergunta, o pessoal sempre... Às vezes a gente recomenda, eles fazem diferente e ligam pra gente falando, olha, tá com excesso de umidade no pé do aspersor. Aí, geralmente, 99,9% dos casos aconteceu dele usar um anteparo para outro bocal. Então, superdifusor, possibilidade de saída dupla, né? Tem aspersores com saída única e saída dupla. E conexões. Então, por exemplo, aí no aspersor plástico a gente tem o 5035G que tem uma saída de 1 polegada. Os demais geralmente se trabalha mais com 3/4, no caso Super 10, Magic Drive, 5022 são aspersores de meia polegada. E mais para frente eu vou mostrar também aspersores maiores, né? Quase que aspersores gigantes também, metálicos. Dentro dos modelos metálicos, a gente vai ter quase a mesma variação de combinações que nos plásticos, né? Com a exceção da rosca de meia polegada, a gente não tem modelo metálico com rosca de meia, começa em 3/4, então 3/4, 1 polegada. Vamos ter as características de círculo parcial também. Os espaçamentos recomendados para os metálicos geralmente são um pouco maiores, porque eles têm a vazão um pouco mais alta do que os modelos plásticos. E uma tecnologia também bastante interessante é a capa de proteção totalmente vedada. Então, os aspersores metálicos eles têm capacidade de resistência a trabalho em baixas temperaturas mais altas do que os plásticos. Aspersores plásticos trabalhando em baixa temperatura, se essa temperatura chegar num ponto de congelamento, ele pode explodir. Ou
em outros casos, pode congelar a mola. O aspersor metálico não corre esse perigo, tá? Então, para quem atende regiões mais frias, ele é mais indicado. Não, nenhum problema. São resistentes. Pode, sem problema. E é menos comum aqui no Brasil, mas a gente tem os modelos 260 e 280, que são quase que canhões. Então, por exemplo, o 260 é um aspersor com rosca fêmea de 1,1 polegada, tem um raio já de aplicação que chega a 27 metros para espaçamento, com alta uniformidade. E o 280, alta uniformidade para espaçamento de até 50 metros. Então, são aspersores realmente bem maiores do que convencionamento de espaçamento. O diâmetro dele vai chegar, isso, para ter uma alta uniformidade. Não, tem mais. Chega perto de 50. De cabeça eu não me recordo, mas a gente tem tudo isso em catálogo. A gente pode conferir. O 260 sim, 280 não. Inclusive eu tenho um vídeo do 260 trabalhando aí, que também é um modelo que a gente instalou ano passado. Até então a gente não trazia. E eu coloquei aí porque ele é um pouco diferente do que geralmente o pessoal associa a Namdanjen ali, a marca de aspersores. O pessoal está mais acostumado aqui com os 3/4 e 1 polegada. E meia polegada também, plásticos, né? Não. O único aspersor autocompensante é o Super 10. O PC é outra confusão que o pessoal faz. Lá no gotejo e na microaspersão, PC é pressure compense, né? Autocompensante. Aqui na aspersão é parcial círculo. Então ele é círculo parcial, mas leva o PC também. Tá? Claro. Hoje o pessoal passa pra gente que não, que ele pode ser usado para fertirrigação também. Lógico que geralmente você. Ele mas ele é revestido, né? É. E o que não é interessante fazer é não fazer a limpeza após fertirrigação, né? Então você faz a fertirrigação, depois você faz isso, procedimento com água. Até pela distribuição na rede também, uniformidade de aplicação da FERT também. Então isso tanto ajuda o aspersor quanto ajuda a distribuição na rede. Não, ureia com certeza. Para pastagem ainda. Ele, sim. É, Inclusive, um cliente do Sul me procurou sobre isso, porque eles usam o 233, se não me engano, para aplicação já há muitos anos, e agora que eles tiveram um probleminha, enquanto que os aspersores maiores nacionais que eles usam, eles trocam todo ano o aspersor, porque o aspersor trava. E aí a gente só mandou o anelzinho interno para ele substituir lá dentro. Mandei um passo a passo como que abriu o aspersor para trocar. É o 234. Até 50 metros entre aspersores. Aqui a gente já entra num modo de classificação, tá? Eu gosto de adotar ele porque aí a gente consegue separar um pouco os tipos de aspersores, né? Então, plástico de impacto e metálico de impacto, que é o que o pessoal normalmente conhece, que é aquele que chama atenção na horta, né? A gente passa, tá vendo ele batendo o martelo e girando. Só que a gente tem os aspersores de não impacto, que são aspersores que têm mecanismo de giro diferenciado, que logicamente tem alguma vantagem em relação, também tem um custo, né? Em relação ao convencional. Ah, nos de não impacto, a gente fica com o Super 10 e o Magic Drive. O Super 10 mecanismo interno de esfera e o Magic Drive é o mecanismo de ímã. Então ele tem um bocal que é como se fosse uma bailarina de um microaspersor com um ímã. Toda vez que ele roda, ele passa por esse ímã, né, e por energia eletromagnética, ele faz virar um bocal de cima. Então é como se fossem dois
dois ajustes automáticos que ele roda, tá? A grande vantagem do de não impacto é em termos de vibração. Então, os dois modelos de não impacto que eu citei, eles vibram muito menos na operação do que os modelos de impacto. Então, esse é um caso, batata chips para PepsiCo, foi o projeto que me trouxe para Nandan na época, tá? Em São Paulo, Casa Branca. A gente fez alguns testes, então tinha gotejamento, aspersão convencional por pivô central, malha fixa, e o Super 10, que a gente chama de mini aspersão, e gotejamento. Tá? O que eu peguei aí é só para falar do problema de vibração. Então, o problema de vibração de operação, geralmente ele causa desalinhamento no aspersor com o tempo de operação. Ele vibra mais e ele acaba se soltando. Logicamente que com uma boa fixação não vai apresentar esse problema. Mas lá era bem típico. Então, por exemplo, o Super 10 eu nunca tive dor de cabeça dele desalinhar. O 5035 de vez em quando pode acontecer, né? Dependendo da fixação. Aí, o 5035 a gente trabalhou com 24x24 e o Super 10 com 15x13.6, ajustado ali ao espaçamento de plantio da batata, né, das leiras de batata. Não. Isso a gente chama de restand também. Eu vou falar um pouco mais detalhado para frente. É uma forma de instalação do aspersor. Que a gente... Polietileno de média. Isso. Aí a subida do aspersor a gente faz com polietileno de baixo. Bom, para o público que eu tô aqui eu não preciso falar, né? Mas todo mundo sabe que, ou se não souber também, a diferenciação entre os aspersores, a gente geralmente foca nos espaçamentos, pressão de trabalho, vazão, conexão, lógico, né? É sempre bom considerar a conexão no projeto. Para aspersão geralmente não acontece, mas para microaspersão e cultivo protegido com fogger, por vezes a gente tem muitas opções de conexão. Então, 4x7, é um fêmea. Se você manda errado a peça, o cara que está montando lá vai ficar bastante alegre com isso. Mas só para enfatizar que sempre considerar a conexão do emissor é interessante. Então, espaçamento, vazão, tá? Diâmetro molhado. A gente tem uma série de informações em catálogos de uniformidade de aplicação dentro dos espaçamentos, variando com a pressão, mas a gente também tem um software que é possível subir as informações do emissor e ele calcula a uniformidade em espaçamentos especiais. Então, por exemplo, eu posso ter um 15x15 e quero testar ali no 5022 ou um 21x20 no 5035, por exemplo. É possível simular por software, chama WinSpace. A gente vai ver um gráfico dele mais para frente. Agora. Então, basicamente, a ideia desse gráfico, esses dois gráficos, a informação do WinSpace ela é exatamente assim. Ele te dá o coeficiente de uniformidade e o coeficiente de schedule, ou de diferenciação ali de escala. O que isso significa? Uniformidade, tudo bem, né? Cair a mesma água ao longo de toda a aplicação da malha. O schedule, ele pega um tamanho de área que você determina, onde vai cair menos água e mais água, e ele faz essa diferenciação. Então, por exemplo, se a gente tem um quadrado aqui que cai, lá está mostrando 1.2, significa que onde cai menos água, cai 20% menos água do que onde cai mais água, dentro daquela área pré-determinada. Mas a ideia aqui desse slide é só mostrar a capacidade do superdifusor. Então, a gente tem uma comparação que à esquerda de vocês, um 5022 sem o superdifusor e à direita com o superdifusor. Mesmo aspersor, mesma pressão, mesma altura, mesmo espaçamento, mesma vazão. Tá? Então, a uniformidade sai de 78% para 91% e o coeficiente de schedule de 1.4 para 1.2. 1.2 para aspersão em malha fixa é um ótimo valor. Para microaspersão, se for cultivo protegido, já tende a ser um pouquinho mais baixo, 1.1, 1.0. 1.0 é o ideal. Super 10, ele é o nosso único modelo autocompensante, então ele tem tanto autocompensante quanto não compensante.
A base dele é preta quando ele não é autocompensante e é cinza quando ele é autocompensante. Tá? A membrana fica justamente na base, que faz essa regulação, essa regulagem. E logicamente que qualquer sistema de irrigação, da mesma forma que no gotejo, você ter um emissor autocompensante, você consegue linhas mais distantes de laterais, você consegue uniformidade de aplicação melhor ao longo do sistema. Para falar rapidamente do ReStand, o ReStand, a gente tem ali fora demonstrando, ele é uma estrutura de montagem onde, ao invés de você fazer uma subida com PVC, você faz subida toda com polietileno. Então, basicamente, é um engate rápido, você fura o polietileno, coloca o conector, esse conector tem um macho e a fêmea, a fêmea vai direto no tubo, o macho vai no tubo de subida. Aí você consegue fazer um sistema mais modular para você mudar de lugar, por exemplo. Ele é mais rápido de instalar. Você, basicamente, a gente tem feito isso bastante com batata, especialmente. Mas a desinstalação puxou o tubo, tirou o emissor com a haste, levou para outra área. Então, se for resumir o que é o ReStand, ele é a adaptação das laterais de polietileno para subida em polietileno também. Para aspersores de vazão maior, 3/4, é possível fazer com T, né? Aí você usa só polietileno de média densidade. A gente tem ali fora também o exemplo, mas originalmente o ReStand é baseado no engate rápido. E para aspersores de meia polegada. A gente chama de amirite, seria a adaptação do polietileno para o PVC. Então, a linha lateral em polietileno, a subida em PVC. A gente chama isso de amirite. Tem também uma linha de produtos voltada para isso. E ele é mais adaptado aos emissores de 3/4 e 1 polegada. LPD para aspersão, ele funciona exatamente da mesma forma que o LPD para fogger ou microaspersão. Ele previne a drenagem da linha e pode ser interessante principalmente em situações assim. Então, à esquerda de vocês podem ver um campo onde ele tem um desnível e a hora que você desliga o sistema, essa água pode drenar. E essa água drenando, dependendo do cultivo que você tiver, ela pode significar um desenterro de semente, por exemplo, porque não vai ter pressão suficiente para o aspersor girar e ele vai ficar jogando um jatinho de água no mesmo ponto. Isso pode desenterrar alguma coisa ali. Para falar da altura do aspersor influenciando também na uniformidade, aí é um caso de um 5035 SD com espaçamento de 21 por 20, à esquerda 50 centímetros de altura, à direita 1,5 m de altura. Tá? Então vocês veem que ele afeta a uniformidade também. Sai de 82 para 85 e o schedule de 1.3 para 1.2. Análise também feita no InSpace. Depois a gente pode conversar mais sobre o InSpace, que é uma ferramenta muito interessante para quem quer entrar no mundo da aspersão aí. Claro. A gente pode caminhar para trabalhar com aspersores de vazão maior, porque ele tem a gota maior. E aí, quando o problema de subir muito é o vento. Se não existisse o problema do vento, a uniformidade seria até melhor, subindo o aspersor. Só que tem a resistência do vento e a velocidade dele que pode levar a umidade embora. Então, trabalhar com aspersores de gota maior, de 1 polegada, 1,1, por exemplo, aí não tem problema. O 234, por exemplo, é um aspersor de 1 polegada que tem vazão maior, a gota dele é maior, ele sofre menos problema com o vento, deriva por vento. Aí pode chegar a 2 metros, 2,5 metros, tranquilo. Na Índia o pessoal trabalha para cana mais alto, 3 metros, 3,5 metros. Então, em termos gerais de aplicação de aspersores, aí, horticultura em geral, pastagem principalmente, é um mercado com um potencial gigantesco. A gente tem uma área no Brasil de pastagem enorme, pronta para ser explorada e para ser
trabalhada em termos de desenvolvimento, produtividade, tanto da cultura quanto da água, né? Batata chips, abafamento de poeira também, o pessoal usa bastante aspersão. E ensaios gerais, você visita as universidades por aí, o pessoal usa bastante aspersão para fazer ensaio com soja, milho, tudo quanto é cultivo. Aí um vídeo do 260 que eu recebi ontem, queria mostrar para vocês. O aspersor trabalhando, né? Ele tem uma uniformidade de aplicação bastante interessante, que é possível ver ela descendo e um raio bastante acentuado de aplicação. .30 e alguma coisa. É o canhão menor. Aí depois tem o 280. Isso, o espaçamento é 30, mas a distância chega próxima do espaçamento. E depois ainda tem o 280, que é um pouco maior. Esse é o 260. Segundo o catálogo, sim. Algumas das referências que eu usei. E acho que era isso que eu tinha para falar. Fico à disposição aí se alguém tiver alguma dúvida, quiser conversar um pouco mais, tirar mais alguma dúvida sobre aspersão. E é isso aí, obrigado pela atenção e seguimos para as próximas palestras.